Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a preparar nosso ambiente de testes. Então, basicamente, aqui eu já criei meu ambiente virtual, ativei ele, instalei o Django, ok? Então, a partir disso, vamos criar aqui um app Django. Então, Django, traço admin, start project. Vou dar o nome aqui de aula, underline teste, e dar um ponto, como a gente já viu. Ok, vou criar aqui um start, Python 3 manage.py, start app, e vou chamar esse app de usuários, por exemplo. Ok, feito isso, agora nós vamos vir aqui no settings, vamos aqui instalar o app usuários. E beleza. Então vamos começar aqui na parte de testes então. Abrindo o nosso app usuários, nós podemos perceber uma coisa. Ele já vem com esse arquivinho aqui chamado testes.py. Esse arquivinho já tem aqui importando from django.testes import test case. E a gente tem que entender que esse test case aqui do Django é uma subclasse de unitest. Então o próprio Django ele já usa o unitest, ok, pessoal? Então se a gente olhar, ó, vamos passar por esse caminho aqui inteiro. Então o test case ele herda de transaction test case, que herda de simple test case, e por fim nada mais é um unitest.test case. Unitest é uma biblioteca do Python, se a gente olhar aqui a gente já saiu do Django, ok? É uma biblioteca para testes unitários com Python. Então, o Django, ele simplesmente utiliza essa biblioteca do Unitest. Por baixo dos panos, por mais que a gente esteja trabalhando com o test case ali do Django, o que nós estamos utilizando é o Unitest, que é uma biblioteca do Python. Então, se você já está acostumado com essa biblioteca do Unitest, acho que você vai ver muita similaridade com o que a gente vai fazer aqui, ok? Acho que não vai ter nenhuma dúvida em relação a isso. Mas então, vamos lá. Só que aqui, como a gente pode perceber, então cada app, teoricamente, teria um arquivo Python, no qual teria todos os testes ali dentro. Eu, Caio, particularmente, não gosto de fazer isso. Eu vejo muito raramente ser feito dessa forma, tá? É só em aplicações muito pequenas mesmo que isso realmente acontece. Por quê? O que acontece? Se você tem um app ali bem grande, com bastante funcionalidades, você vai ter um arquivo de testes enorme. Em um único arquivo .py você vai ter dezenas de testes, dependendo da sua aplicação, até milhares de testes, ok? Isso é bem comum de se acontecer. Então fica uma bagunça que só, vai ser difícil de você encontrar. Então não é legal fazer dessa forma, porque existem vários tipos de testes. A gente pode testar as nossas models, nós podemos testar os nossos formulários, nós podemos testar as nossas views. Então eu não gosto de fazer dessa forma. Como que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer da seguinte forma, ok? Eu prefiro, em vez de criar, de usar esse teste.py aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse teste.py primeiro, né, claramente, então nós vamos apagar ele. Vamos deixar ele aqui por enquanto, para que vocês saibam que existe ele, tá? Então eu vou vir aqui, new file, new folder, na verdade, e vou chamar aqui de testes. Essa pasta aqui vai conter todos os meus arquivos meus arquivos Python, responsável por realizar os testes da minha aplicação. Então, aqui dentro desse arquivo, eu vou criar new file. Então, aqui eu poderia chamar de test_models.py. E aqui eu vou, por exemplo, test_views.py. Então, aqui a gente faz essa separação. E aqui a gente pode vir from, vamos fazer nas models primeiro, né, que vai ser o nosso primeiro teste. Então, from django.test import test case. Perfeito. Agora nós podemos apagar esse arquivo aqui. Delete, move to trash. Então agora nós temos dentro dessa pasta teste todos os testes da nossa aplicação, do nosso app, na verdade. Se a gente tivesse outro app chamado, por exemplo, plataforma, a gente teria uma pasta testes dentro desse app. Então dentro de cada app nós vamos ter uma pasta chamada testes com os arquivos de testes dentro dessa página, dentro dessa pasta, ok? Então basicamente essa daqui é a estrutura dos nossos testes. Então, como eu falei, a gente vai sempre seguir a questão do BDD, né? Então a gente sempre vai criar os testes primeiro, para depois desenvolver aquela funcionalidade. Então, beleza, Caio, como que eu vou fazer isso? Então a ideia é que eu tenho uma model, por exemplo, uma model, deixa eu pensar aqui, uma model usuário, onde vai ter nome, e-mail e senha, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, sempre que... Eu quero testar as models, então eu quero realmente ver se as models estão sendo criadas de forma correta e etc. Então, vamos fazer esses testes, vamos testar essas models. Só que essa model existe? Não, mas nós vamos criar o teste primeiro. Então, nós vamos lá. Vou criar uma class aqui, chamada usuário, que vai ser o nome da nossa model mais para frente, test case,
E essa classe aqui tem que herdar de test case. Então, test case. Beleza. Dá 2 enters aqui para seguir a PEP 8 e beleza. Agora eu posso, dentro dessa classe, criar os determinados testes. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu crio um método normal, só que esse método ele sempre tem que começar com o nome teste, underline, e o que o seu teste faz. Quando a gente vai nomear os testes, é muito, mas muito importante mesmo que a gente dê nomes realmente grandes. Ele não se preocupe em dar nomes grandes. Nossa, mas o nome desse método está grande. O que o nome do método tem que ser claro. O que esse método está testando. Então, por exemplo, teste, usuário, existe, e-mail válido, por exemplo. Então, não tem problema o nome do seu método ficar grande dessa forma. O importante é que você deixe muito claro mesmo o que aquele teste faz. Por quê, Caio? Porque quando a gente roda os nossos testes, a gente vai falar, o Django vai falar, ok, todos os testes passaram. Mas pode ser que em algum momento, algum teste não passe. Por exemplo, você foi lá, fez alguma modificação e o teste não passou, falhou. Então, ali, o teste case do Django vai falar, esse teste aqui falhou. Aí você vai olhar, o nome do seu teste é assim, é teste XYZ. E aí você vai falar, qual que é o problema que está tendo na minha aplicação? Às vezes, só de olhar o que tem dentro do método que você está testando, você não sabe. Então, quando você deixa claro no nome, fica muito simples. Você bate o olho no nome do teste que falhou e você já sabe o que falhou, onde que falhou na sua aplicação. Então, fica muito mais simples para você. Então, por exemplo, só de teste aqui, teste 1, por exemplo. 1 é 1. Claro que esse teste aqui não faz o menor sentido, tá, pessoal? É só de fins didáticos. A gente recebe self e agora, através do self, como ele herda de test case, nós podemos usar o assert. Então, nós vamos vir aqui, self, ponto, e aqui a gente pode perceber que a gente vai ter vários tipos de assert. Ou seja, nós estamos afirmando uma determinada coisa. Então, por exemplo, tem um assert que o primeiro que nós vamos ver é o assert equal. Ou seja, nós vamos comparar se duas coisas realmente são iguais. Então, self.assert equal, e agora eu posso colocar 1 e 1. Então, se esse valor que eu coloquei à esquerda for igual a esse, significa que meu teste vai passar, que está tudo bem. Agora, se essa afirmação que eu fiz for falsa, quando eu rodar os meus testes, o Django vai falar, Caio, tem um erro aqui, tem um teste que não está passando. Qual teste é esse? O teste 1E1. 1 é 1. Então, beleza, Caio, criei esse meu teste. Como que eu faço para rodar este meu teste? É muito simples, a gente vai rodar assim, Python 3, menad.py, teste. Aqui a gente tem que ficar bem claro para vocês, pessoal, que sempre que a gente roda os nossos testes, fala, Caio, mas para eu rodar os nossos testes, já tem dados no meu banco de dados, se eu precisar criar dados novos, eu vou mexer no meu banco de dados normal? Na verdade, não. Sempre que a gente roda os nossos testes, o que acontece é que é criado um banco de dados, cópia. Então, a gente vai rodar em um banco de dados de teste mesmo. Então, a gente não vai rodar no nosso banco de dados real. Por exemplo, se eu rodar aqui Python 3, manage.py, run server. Eu vou rodar aqui. Ele já criou aqui o db.sqlite 3. Então, os nossos testes não vão ser em cima deste banco de dados. Vai ser um teste underline db.sqlite 3. Vai ser sempre um banco de dados teste. Ok? Então, agora, vamos rodar os nossos testes. Então, aqui, Python 3, manage.py, teste. Rodei meu código e ele falou aqui, raw 0 testes em 0.00 segundos, ok. Aqui ele não identificou os nossos testes, porque... Aqui ele vai falar, aqui não rodou nenhum teste, né? Então por isso que não funcionou. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá, aqui, pessoal, não tá rodando os nossos testes, porque a gente sabe que, foi rodado 0 testes em 0.000 segundos. Então, não significa que nosso teste funcionou. Significa que o teste não foi encontrado pelo Django. Isso porque eu esqueci de passar aqui dentro dessa minha pasta aqui, testes, eu tenho que informar que essa pasta é um módulo Python. E como você já chegou a ter nesse curso aqui, você provavelmente já sabe que sempre que a gente quer indicar que uma pasta é um módulo Python, a gente tem que vir aqui, new file, e criar um arquivo chamado dunder.init.dunder.py. Agora sim... E essa pasta aqui é reconhecida como módulo Python. Agora sim, a gente pode só rodar os nossos códigos. Então, Python 3, manage.py, teste. Rodei o nosso código e agora ele me mostra. Foi rodado um teste em 0.001 segundos, destrói test database for alias default. Ou seja, primeira coisa, foi rodado o nosso teste, ele demorou isso daqui de tempo para ser executado, o teste passou, ou seja, deu um ok aqui,
então significa que isso daqui realmente é uma verdade, e depois foi destruído o banco de dados de teste. Se a gente rodar de novo, não dá nem tempo da gente ver a criação do banco de dados, né? Que é bem rápido essa execução. Mas foi criado um banco de dados teste, não foi utilizado esse db.sqlite3 aqui. Ok, pessoal? Então, beleza. Vamos supor que esse teste não passasse, ou seja, 1 é igual a 2, ou seja, isso daqui é uma verdade, esse dado é igual a esse. Então, vamos verificar. Vamos rodar o nosso teste, e aqui ele já falou, ó, feio, teste 1 é 1. Onde que foi que esse teste que deu feio aqui está em usuários.test.testmodels.usuário.testcase. Ou seja, ele mostra qual teste falhou, onde que ele está. Por que que ele falhou? Aqui ele está falando que o assert equals de 1 é 2. E na verdade, 1 é diferente de 2, ok? Por isso que esse teste falhou. Então aqui ele me fala que houve uma falha. E quantas falhas foram? Uma, exatamente uma que teve aqui. Ok, pessoal? Poderia criar outros testes. Def, teste 2 e 2. Self, e aqui a gente poderia verificar de novo. Vamos verificar agora, um teste é verdadeiro e o outro não. Tudo bem, não tem problema. Aqui ele vai falar que foram rodados 2 testes em 0,001 segundo e um teste falhou. O de baixo não. Se a gente olhar, o único teste que falhou foi teste 1 e 1. Se esse teste aqui também fosse verdadeiro, 1 e 1, esse teste passaria e ele me daria apenas o ok, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem que ficar de olho. Se, de algum momento, sua aplicação, você rodou seus testes e ali tem um fail, significa que teve algum teste que não passou, então você tem que dar uma verificada e ver por que isso está acontecendo. Mas se todos os testes deram ok, significa que até então, aparentemente, não tem nenhum bug na sua aplicação. Claro que esses dois testes aqui não faz sentido nenhum na minha aplicação, não tem por que eu testar se 1 é igual a 1 ou 2 é igual a 2, tá? Mas isso daqui é simplesmente de forma didática para vocês entenderem como que a gente pode criar um teste e rodar esse teste. Nas próximas aulas, agora, a gente vai colocar isso em prática em funcionalidades reais, ok, pessoal? Em bancos de dados reais ali, a gente vai criar uma model de verdade, mas realmente, esses dois testes aqui, quero que fique bem claro para vocês se não fazem sentido. Por que eu vou testar se 1 é 1? Então, a gente já sabe o resultado disso, ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço.